Eu não sei vocês, mas eu estou adorando esses encontros da gente para falar sobre educação parental. E cada questão que vocês trazem, eu penso que estamos no caminho certo, o caminho do diálogo. As inscrições para o meu curso Princípios da Parentalidade Positiva começam hoje e acredite, vai ser um espaço seguro e confortável para a gente se aprofundar no que rege esse campo de troca entre nós e nossos filhos e filhas. Aliás, o assunto de hoje tem tudo a ver com o que acontece quando essa troca faz efeito, a criação de vínculo, profunda e perene. Eu gosto muito de falar sobre vínculo e conexão nas relações familiares porque existe um tabu em assumir que nem sempre nos sentimos vinculados aos nossos filhos, como se isso fosse um daqueles pecados mortais da maternidade ou da paternidade que não merecesse perdão. E quanto menos a gente fala, menos a gente cuida disso, que é algo tão importante. No meu livro Eu Não Nasci Mãe, tem um trecho em que eu falo o seguinte: a busca por vínculo rege muitas de nossas ações ao longo da vida. Estar vinculado a um grupo, a uma pessoa, a uma ideia, significa fazer parte, ser visto e aceito. O vínculo é um fio invisível que conduz nossos afetos e que molda nossa autoestima. Quando olhamos com atenção para o núcleo familiar, tenha ele o formato que tiver, percebemos que é dentro desse espaço e tempo da nossa existência que vamos estabelecer muitas das nossas percepções sobre quem somos e como nos relacionamos. Como essa observação sobre o vínculo pode parecer bastante determinista, vale lembrar que o ser humano tem a incrível capacidade de reescrever sua própria história por meio da observação, do cuidado com suas ausências e do mapeamento de suas estimas. Quando falamos de vínculo, pensamos logo no bebê. E é fácil construir a ideia do vínculo a partir de ferramentas práticas como a amamentação, o sling, o colo. É verdade que elas aproximam a mãe e o pai da recém-chegada criaturinha. Mas e quem não tem essa vivência ou essas experiências? Quem não dá de mamar? Quem se torna pai e mãe de crianças maiores? Quem ganha um enteado na formação de uma família nova? Quem está impossibilitado de pegar, carregar no colo, como é que faz? A construção de vínculo é para quem está disposto a sentir. E o sentir precisa de liberdade. Precisa passar pelo medo, pela angústia, pela euforia, até se estabilizar na calmaria e na certeza. Na confirmação de um encontro muito especial que está desenhado em um plano que não controlamos. O sentir vem com o entendimento de que os filhos nos escolhem e que essa relação precisa ser celebrada o tempo todo. O vínculo não é algo que está garantido só porque somos pai e mãe. Ele precisa da nossa vontade e principalmente da nossa presença. E é aqui que está o nó. Estamos tão mergulhados nas nossas questões existenciais, nos nossos medos e angústias, na situação política do país e do mundo, que tudo nos tira dessa presença, desse estado de atenção para o que está acontecendo aqui e agora. E quando isso acontece, deixamos de observar as crianças e suas necessidades básicas, ou o que elas estão pedindo através do choro, do grito e do comportamento inadequado. Quando isso acontece, vamos para a força, para ver quem manda mais. Empacamos e eles também. E aí o cenário é sempre o pior possível, que quase sempre termina em briga, gritos e muita culpa. Com a cabeça cheia, não conseguimos nos abrir para o fato de que a criança precisa da atenção de pai e mãe. Precisa ser vista em sua inteireza. E só quando tiver com seu copo cheio de atenção é que vai conseguir se sentir seguro bastante para tentar fazer coisas sozinhas, com autonomia e liberdade. Uma outra coisa que nos tira a presença e a capacidade de se vincular é a exaustão. Diante do nosso cansaço, estabelecemos uma disputa quase infantil que nos rouba a possibilidade de estar com nossos filhos. Nessa hora, entra em campo um assunto super espinhoso, mas importante, chamado carga mental.
Não dá para falar de criação de filhos sem convidar todo mundo para se responsabilizar por sua parte. E aqui, gente, não pode acontecer uma briga para ver quem está mais cansado ou quem trabalha mais. Dentro de uma relação ou de uma ex-relação, os adultos precisam estabelecer pactos e caminhos para que os dois cuidem das crianças da casa. Não dá mais para que esse assunto seja algo que só toque as mulheres. É por isso que o tempo todo eu convido o casal ou o ex-casal, seja ele heteronormativo ou não, a participar dessa jornada comigo. Quando cuidamos do vínculo, da conexão com a criança, estamos alimentando uma cadeia de coisas que vão transformar essa criança em um adulto autônomo e seguro. O vínculo é a rede de proteção que autoriza a queda, o erro e também o recomeço das relações entre pais e filhos. Outro dia, meu filho mais novo, Joaquim, de 3 anos, deixou um livro de arte do pai num pedaço aberto da varanda. E durante a noite a chuva veio e ensopou o livro. Quando eu vi o que tinha acontecido, ele estava junto e ele sacou que tinha feito uma besteira. Ele pediu desculpa para mim, mas eu disse: filho, esse livro é do papai, você vai precisar ir lá e mostrar para ele o que aconteceu. Ele disse: eu não vou, ele vai brigar comigo, e começou a chorar. Eu botei ele no colo, comecei a falar: filho, tá tudo bem, seu pai pode ficar chateado porque ele gosta muito desse livro, mas ele ama você, e se você contar, ele vai ficar feliz com a sua atitude. Joaquim ficou um pouquinho desconfiado, até que tomou coragem e foi contar ao pai. Na sequência ele voltou para me dizer: ele nem ficou bravo, mãe. E eu disse: filho, quando a gente fala a verdade, as coisas sempre ficam bem. E eu conto essa história aqui hoje porque, para mim, ela é um jeito da gente perceber o vínculo de uma forma muito prática. A criança, ela não quer decepcionar os pais. Ela sabe quando erra e quando acerta. E lidar com seu erro é sempre difícil. Claro que, às vezes, a criança que erra parece que depois se comporta ainda pior. E o nome disso é inadequação. Mas o que eu quero trazer aqui é que quando o vínculo é claro e seguro, existe espaço para que essa criança erre e ainda assim lide com os sentimentos de um jeito mais tranquilo. Quando estabelecemos relações onde o vínculo e a conexão são claros, a criança sabe que ela não é o erro que ela comete. Ela não é a certa ou a errada, a boazinha ou a chata. Ela não teme que o que ela fizer ou falar atrapalhe o amor dos pais por ela. Uma família desconectada gera insegurança na criança, que por sua vez vai encontrar caminhos nada agradáveis para checar: ei, vocês estão aí me vendo? É por isso que eu acredito demais no poder do vínculo como caminho para uma relação entre adultos e crianças que seja fluida e menos pesada. E a gente conquista isso cuidando das nossas emoções, expectativas e da nossa disponibilidade emocional. Queria agradecer por você estar aqui nessa conversa nesses últimos dias. E eu te espero na live da próxima segunda, a nossa última conversa desse ciclo, antes da gente começar o curso. E aí sim, ir mais fundo nas questões da parentalidade positiva. Vamos?